Olá pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, vamos lá, vamos começar mais uma aula de física, né? E eu novamente aqui com vocês, né? Ficando 2 semanas seguidas. E aqui o Renan ficou nas 2 anteriores, eu fico nessas duas e a partir de agora a gente fica alternando, né? Então beleza. Então o que a gente vai estudar hoje? Hoje a gente vai começar a estudar estática, né? Vamos começar a ver essa parte de estática. O que é estática? Estática, basicamente, como o próprio nome já sugere, tem a ver com equilíbrio, né? A gente vai começar a estudar quais são as condições que os corpos precisam ter para que eles estejam em equilíbrio. Por exemplo, nesse caso, essa figura 2 aqui. Tenho 3 cabos que estão amarrados aqui nesse ponto central aqui, ó. E eu tenho um peso W aqui. E o sistema está em equilíbrio. Ele está parado, né? Eu tenho uma gangorra aqui, dois jovens, cada um de um lado, e o sistema está parado, né? Quais são as condições que precisam ter para que isso aconteça? Né? Esse que é o estudo da estática, né? Tudo que a gente vem estudando até então tem muito a ver com dinâmica, né? Quando a gente começou a ver colisão, que a gente estava vendo na última aula, tudo tem a ver quando corpos estão em movimento, se chocam e tudo mais. E agora a gente vai começar a ver a parte estática. Tá legal? Então vamos lá. Estática é a área da mecânica, né, que estuda os corpos em movimento, ou sem movimento, ou seja, parados, né, corpos que estão em equilíbrio, né? Então beleza. E em estática a gente pode dividir, né, o estudo da estática em 2 partes: equilíbrio de ponto material e equilíbrio de corpos extensos, né? O que significa isso, né? O equilíbrio de um ponto material. Essa figura aqui, ela ilustra bem esse tipo de coisa, né? Por exemplo, esse ponto O aqui. Esse ponto O aqui, que é um ponto material, é um ponto só, né? E nesse ponto aqui, tem 3 forças atuando nele. Tem essa força T2 aqui, que puxa esse ponto para a esquerda, né? Por conta da atração desse cabo. Tem uma força T1 que puxa ele inclinado aqui, né? Para cima, e tem outro cabo aqui, T3, que puxa o ponto O para baixo. Então eu tenho 3 forças atuando nesse ponto O aqui. Mas esse ponto O está em equilíbrio. Assim como todos os outros pontos, né? Esse ponto está em equilíbrio, esse ponto está em equilíbrio, esse ponto está em equilíbrio, esse ponto aqui está em equilíbrio. Como qualquer outro ponto em cima desses cabos, estão em equilíbrio. Mas esse ponto O também está em equilíbrio, como todos os outros pontos estão em equilíbrio. Então, qual é a condição que precisa existir para que esse ponto aqui esteja em equilíbrio, né? Isso é o que a parte da estática que estuda equilíbrio de ponto material. E também tem equilíbrio de corpos extensos, né? O que seria um corpo extenso? Um corpo extenso é um corpo formado por muitos pontos. Botei aqui só para exagerar um navio aqui que é algo gigantesco, né? Tem muitos pontos aqui, né? A gente pode imaginar como se fossem vários cubinhos de massa, né? Como se fosse, considerando um cubinho de massa como um ponto. Um navio é como se tivesse vários cubinhos de massa um colado no outro, né? Todos agregados formando essa estrutura do navio, né? E qual é a condição que precisa para que esse corpo aqui esteja em movimento ou esteja em equilíbrio, né? A parte da estática que estuda isso é a parte de equilíbrio de corpos extensos, né? Então hoje a gente vai ver essas 2 condições de equilíbrios aqui, de pontos materiais e de corpos extensos. Então vamos lá. Para que um ponto material esteja em equilíbrio, como a gente já chegou a ver anteriormente, a gente precisa que o somatório das forças que agem sobre ele seja nulo. Seja nulo. Tá? Então, nessa situação aqui, por exemplo, ponto B, eu tenho uma força que esse cabo exerce para a direita e que esse outro cabo aqui exerce para a esquerda e para cima. E esse outro cabo aqui puxa para baixo. Se eu somar essas 3 forças vetorialmente, lembrando que força é um vetor, se eu somar esses 3 vetores de força aqui, tem que dar 0. Porque esses 3 vetores de forças agem no ponto B e o ponto B está em equilíbrio. Está parado. Então, o somatório dessas 3 forças tem que dar 0. Aqui, mesma coisa. Essas 3 forças aqui atuando no ponto B tem que ser 0. No caso de uma artista aqui de circo, né, sei lá, em cima de um cabo, eu posso imaginar esse ponto B aqui, ó, né, dessas outras situações análogas, esse ponto aqui embaixo da corda aqui. Então eu tenho ela
a artista aqui, fazendo uma força nesse ponto B para baixo, e eu tenho a tração desse cabo puxando esse ponto B para cima, aqui inclinado para a direita e aqui inclinado para a esquerda. Se eu somar esses três vetores de força, puxando para cá, inclinado para lá e ela empurrando para baixo, tem que dar zero. Tá? Isso é equilíbrio de ponto material. Tá? Vamos ver um exemplo aqui, né? Ó, pra gente ver como é que isso funciona na prática. Então, ó, eu tenho um homem exerce sobre a corda uma força de 120 newtons sobre essa corda aqui, né? Que vem até aqui. O sistema encontra-se em equilíbrio, né? Então pergunta, qual é o valor do peso da carga Q? Né? Essa carga aqui que puxa para baixo. Bom, então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho três pontos, né? Três forças aqui atuam nesse ponto B, né? Ponto O, qualquer letra que vocês queiram chamar. Nesse ponto aqui, que une as três cordas, né? Ele puxando essa corda aqui com uma força de 120 newtons, T2, que vale 120 newtons, T1, que é outra corda, que eu não sei quanto vale, e a carga aqui puxando para baixo, que eu também não sei quanto vale, mas somatório de todas essas três forças aqui, vetorialmente, tem que dar zero. Né? Então, como é que eu faço para resolver isso? Né? O que a gente vai fazer? A gente usa diagrama de corpo livre, que a gente já chegou a mencionar isso em vídeos anteriores. Né? O diagrama de corpo livre, ele significa você pegar um ponto e escrever todas as forças que atuam nele. Né? Todas as forças que atuam nesse ponto aqui, quais são as forças Q, T2 e T1. Né? Então, beleza. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas forças e vou projetá-las na direção horizontal e vertical. Né? E vou escrever duas equações, uma equação de equilíbrio para a direção horizontal e uma equação de equilíbrio para a direção vertical. Tá? Então eu vou pegar essa força T2 aqui e vou decompor ela na direção horizontal aqui. Então vai ficar o T2, né, vezes o cosseno desse ângulo aqui. Né? Essa componente horizontal aqui. Ó. 120 vezes o cosseno do ângulo. Né? E quem puxa para o lado de lá, né, do cabo de guerra, é o que? O T1 vezes agora esse ângulo aqui é θ, então essa componente aqui é o seno de θ, né, que é o cateto oposto a esse ângulo aqui. Então eu tenho T1, seno de θ puxando para a esquerda e 120 cosseno de θ puxando para a direita. Então esse aqui é o equilíbrio de forças na direção horizontal. Essa equação aqui tem que ser satisfeita por esse ponto aqui não se locomover na direção horizontal. E na direção vertical, direção Y, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar essa força aqui, T2, e vou projetar ela na direção vertical. Né? Qual a componente dela na direção vertical? T2 vezes o seno do ângulo, que é o cateto oposto aqui. Então 120 vezes o seno do ângulo. Né? E essa outra força aqui agora, que também tem uma componente vertical, a componente vertical dela agora é dada pelo cosseno desse ângulo aqui. Então T1 mais T1 vezes o cosseno do ângulo. Né? Então eu somo esses dois caras aqui porque a componente vertical dessa força puxa o ponto para cima e a componente vertical dessa força também puxa o corpo para cima. Né? E quem puxa o corpo para baixo para equilibrar, força aqui, que já está na própria direção vertical. Então não tem que projetar nada, ela já está lá. Percebe? Então eu tenho duas equações aqui. Essas duas equações aqui têm que ser satisfeitas por ponto estar em equilíbrio na direção horizontal e vertical. Né? São essas duas aqui. Tá? O que eu fiz aqui foi simplesmente substituir o valor de cosseno e do seno que o problema informou para a gente. O cosseno de teto é 0,8 e o seno é 0,6. Não sei quem é esse ângulo aqui, mas eu sei os valores dos cossenos e dos senos dele, que é o que a gente precisa para a gente resolver o problema. Então, substituindo esses valores, eu tenho essas duas equações aqui, ó, né? Onde eu não sei quem é o valor de T1 e não sei quem é o valor de Q. Então eu tenho duas equações e duas incógnitas. T1, que é o valor dessa tensão aqui, que o problema nem pede pra gente, mas a gente pode calcular ela. E o valor de Q, que é o que ele pede pra gente. Então vamos lá, vamos resolver. Essa primeira equação aqui só tem T1, né? Então eu posso isolar o T1 dela. Né? Pega esse 0,6 e joga aqui para baixo. Né? Então, ó, 120 vezes 0,8 é 96. Né? Que eu faço? Pego 0,6 e jogo aqui para baixo.
T1 é igual a 96 dividido por 0,6. Né? 0,6 dividir por 0,6 é a mesma coisa que multiplicar por 10 e dividir por 6. Né? Então, fazendo essa conta aqui, eu tenho 160. Então, T1 é 160. Se T1 é 160, substitui nessa segunda equação aqui e eu descubro o valor de quê? Foi o que eu fiz aqui. Ó. 72, que é 120 vezes 0,6, mais 0,8 vezes T1, que é 160, igual a quê? Que 200 N. Então, o peso dessa carga aqui vale 200 N. Beleza, gente? Então, isso é equilíbrio de ponto material, tá? Eu quero mostrar para vocês agora, rapidinho aqui. Espera aí. Ah, tá. Isso. Uma simulação aqui, acho que eu não cheguei a mostrar elas para vocês ainda. Né? Mostrando como é que isso funciona também na prática, né? Com outro exemplo. Eu tenho uma caixa aqui sobre um piso. Tá? Vou botar assim. Sobre um piso de gelo. Então não tem atrito aqui. Tá? Quais são as forças que atuam nela? Por enquanto, a força peso puxando para baixo e a força normal puxando para cima. Né? Então essa força somada com essa se cancela. Eu posso imaginar esse caixote como se fosse um ponto material. Tá? E o que eu vou fazer? Agora eu vou começar a empurrar esse caixote para a esquerda. E vocês vão ver os vetores de força atuando nele e um vetor verde que vai aparecer aqui em cima, que é o vetor resultante das forças. Né? Se esse vetor resultante for diferente de 0, então o caixote vai se mover. Ó, começando a empurrar. Estou fazendo uma força FA para a esquerda e vocês viram um F soma aqui em cima. Né? Agora não tem força nenhuma sendo aplicada sobre ele, então ele continua em movimento uniforme. Né? Igual a primeira lei de Newton diz. Certo? Se eu mudar agora para o piso de madeira, ó, agora tem atrito, aí ele parou. Tá? Mas eu só queria mostrar para vocês que o somatório das forças, para ele estar em equilíbrio, tem que ser 0. Tá? Senão ele vai ficar em movimento uniforme. Né? Mas, beleza. Eu vou botar essas simulações depois para vocês no final da apresentação. Aí vocês, quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Tá? Calma aí. Fico meio perdido com essas coisas de slide. Beleza. Então vamos lá para o segundo tópico, que é equilíbrio de corpos extensos. Né? Então o corpo extenso é formado por muitos pontos materiais. Né? Nesse caso, o somatório das forças que agem sobre o corpo tem que ser nulo, mas o somatório dos momentos também tem que ser nulo. Então já tem uma outra grandeza aí, que é o momento. Né? Ou torque, né? Como o pessoal gosta de chamar também. Mas o que é isso? Por que a gente precisa disso? Né? Então imagina a seguinte situação aqui. Eu tenho uma barra que está presa num pino aqui no meio. Ela pode girar aqui, mas ela está presa num pino aqui. Tá pinada aqui. Eu vou fazer uma força F nela para cima aqui e essa mesma força F agora para baixo. Mesma intensidade, só que com sentido diferente. Tá? Então qual é o somatório das forças que atuam nesse corpo? É nulo, porque essa força daqui é igual a essa força daqui. Né? Então soma as duas, uma para cima e uma para baixo, cancelou. Certo? Mas, se vocês repararem bem, se eu aplicar esse carregamento aqui sobre essa barra aqui, essa barra vai girar. Então se ela vai girar, ela não está em equilíbrio. Ela está girando. Né? Então, não basta simplesmente o somatório das forças tem que ser 0. Vocês estão vendo aqui. A gente precisa de outra coisa. A gente precisa de outra restrição. Né? A gente precisa de uma outra grandeza para a gente conseguir expressar a condição de equilíbrio dessa barra aqui. Aí que entra a grandeza que foi criada de momento. Né? Então, o que é momento? O momento de uma força sempre se dá em relação a um ponto. Né? Então, o momento de uma força em relação a um ponto O, que eu escolhi aqui, ela é definido com a multiplicação dessa força, desse valor dessa força, aplicada num ponto P, pela distância D entre o ponto O e a linha de força. O que é essa linha de força? É uma linha imaginária, uma linha tracejada, que passa em cima do vetor de força. Ó. Passa em cima desse vetor de força aqui. Ó. Uma linha imaginária aqui.
e eu pego a menor distância dessa linha ao ponto O. Né? Essa menor distância é exatamente quando essa outra linha auxiliar aqui, né, que é a linha de força, ela faz 90 graus com essa linha de ação aqui. Né? Então, se eu pego agora o valor dessa força F e multiplico por essa distância D aqui, eu tenho o momento da força. Tá? Por exemplo, essa situação aqui, tá meio escura essa imagem aqui, né? Mas acho que vocês conseguem ver. O cara meteu uma chave aqui para conseguir desenroscar os parafusos que estão segurando a roda aqui, né? O pneu. A roda, aliás, né? No carro, né? Então, o que acontece? Ele está fazendo uma força aqui para baixo, certo? Então, tem uma força aqui para baixo que ele está fazendo igualzinho aqui. Força para baixo, a linha de força dela é essa daqui, ó. A linha de ação dessa força aqui, né? A menor linha que liga essa linha aqui, linha de ação, ao ponto O, exatamente essa linha aqui horizontal. Então, se eu pego essa força F e multiplico por essa distância horizontal aqui, eu tenho o momento da força que ele faz, né? E quanto maior o momento, mais fácil ele vai conseguir, menos força ele vai precisar para conseguir desenroscar o parafuso, né? A gente vai ver por quê isso daqui, tá? Então vamos lá. Então, o momento é essa nova grandeza que surge em física, que está surgindo para a gente, tá? E por convenção, esse momento é positivo se a força tende a girar no sentido anti-horário, o segmento OP, né? E negativo se tende a girar no sentido horário, né? Nesse caso aqui, por exemplo, esse cara quer girar essa alavanca aqui no sentido, como ele está empurrando ela para baixo, no sentido anti-horário aqui. Então ele está aplicando um momento positivo, tá? Se ele aplicar uma força para cima nesse sentido aqui, o horário, então ele estaria aplicando um momento negativo. Mas isso é convenção, tá? Convencionou-se dessa forma. E a unidade no sistema internacional é o Newton, que é a força, vezes metro, que é a distância. Newton-metro. Tá? Vamos aplicar isso para ficar mais claro o que significa isso. Né? Então, ó, uma barra horizontal, né, de peso desprezível, vamos ignorar o peso dela, está equilibrada no ponto O, pela ação de dois pesos, o Q1 e o Q2. Né? Se o peso de Q1 vale 20 newtons, quanto que vale o peso de Q2? Né? Percebe que essa balança aqui ela tem braços desiguais, né? Como se fosse uma balança de braços desiguais. O Q1 está amarrado a 1 metro de distância do ponto O aqui, e o Q2 está amarrado a 4 metros. Eu botei vindo até o ponto B, mas está errado. É vindo até aqui, tá? Vindo até a distância de Q2 até o ponto O. Vale 4 metros essa distância aqui, tá? Então é uma balança de braços desiguais. Então essas forças aqui, Q1 e Q2, vão ser diferentes também. Né? Como é que a gente descobre isso? Qual é o valor dessa carga Q2 aqui? A gente precisa calcular os momentos ao redor do ponto O. Né? Como esse sistema aqui está em equilíbrio, então eu posso calcular o momento dessa força aqui, Q1, o momento dessa outra força aqui, Q2, somar esses momentos tem que dar zero. Então vamos lá, o momento da força Q1 em relação ao ponto O é a força de Q1 vezes 1 metro, que é essa distância aqui, né? A força de Q1 está atuando nessa direção vertical aqui, né? E 1 metro é essa distância horizontal aqui, que vai da linha de ação da força até o ponto zero aqui. 1 metro, tá? E agora, fazendo um momento negativo, porque quer gerar essa barra aqui no sentido horário, o momento dessa força Q2, que é o Q2 vezes 4 metros, que é a distância da ação de Q2 até o ponto zero. Lembrando que não é TB não, eu vou corrigir isso aqui depois. Agora que eu reparei que eu fiz errado. Tá? Então beleza, então eu tenho essa equação aqui. Q1 vezes 1 menos Q2 vezes 4 igual a zero. Então eu pego o Q2 vezes 4 e jogo para o lado de lá, né, trocando o sinal, fica positivo agora. Então Q2 é igual, pega o 4 e joga para baixo dividindo. Então vai ficar Q2 é igual a Q1, 1 metro dividido por 4. Né? Q1 vale 20 newtons, que é a força, né, que está puxando essa extremidade dessa barra aqui para baixo. 20 newtons vezes 1 sobre 4, que é igual a 5.
olha que legal, a força que Q2 precisa fazer para equilibrar com Q1 é menor do que a força de Q1. Tanto que o camarada que fez esse desenho aqui, ele até representou o Q2 com um bloquinho menor do que o Q1, né? Já para indicar que essa força daqui, ela é menor do que essa força daqui, né? E ela é menor por uma fração de 1/4. Olha que legal. Porque ela vale a força Q1 vezes 1/4, que é exatamente 1, que é esse braço de alavanca aqui, vamos chamar assim dessa forma, né? Que é a distância da força até o ponto de equilíbrio, que você quer calcular, e esse outro braço de alavanca aqui, que é 4 metros. Né? Então você percebe que quanto maior for esse braço de alavanca aqui, menor vai ser a força Q2, porque você está aumentando o denominador aqui. Então se ao invés de 4 metros, essa força Q2 estivesse para cá, mais ou menos aqui, seria menor ainda o valor da força Q2. Se estivesse na extremidade, seria menor ainda. Né? Por isso que quando você vai nessa situação aqui, quando você quer desenroscar uma roda de carro, um parafuso, né, que segura a roda do carro, que está muito preso, né, que está muito preso, está muito enroscado, você usa essa barra aqui gigantesca para você conseguir aumentar o movimento que você faz, para você conseguir, de forma indireta, você conseguir diminuir a força que você faz. Né? Porque você precisa de um momento de tantos newton-metros para você conseguir desenroscar. Né? Só que o momento é a força vezes a distância. Então, se eu aumento a distância, eu posso diminuir a força. Né? Exatamente da mesma forma como a gente viu naquele exercício. Então, se eu aumento esse braço aqui, eu preciso de menos força para conseguir desenroscar o parafuso. Né? Por isso que essa barra aqui ela é bem grande. Se você for tentar desenroscar o parafuso na mão ali mesmo, você não vai conseguir. Porque você vai precisar de uma força muito grande e você não vai conseguir. Então o que a gente faz? Bota uma chave e bota uma alavanca bem grande aqui. Tem gente que costuma até, às vezes, a pegar um cano e prender um cano aqui na extremidade dessa barra aqui para aumentar ainda mais o braço de alavanca, e você precisa fazer uma força menor ainda. Né? O pessoal costuma fazer isso. Né? Inclusive eu mesmo já fiz isso. Fica uma força ridiculamente pequena se o braço de alavanca for muito grande. Você consegue desenroscar com uma facilidade muito grande. Né? Isso é o estudo da física aplicada no dia a dia, para vocês verem. Né? Então, beleza, gente. Deixa eu ver se a gente ainda tem tempo aqui. Bom, a gente já está em 22 minutos. Eu vou gravar mais um videozinho rapidinho, só para mostrar para vocês uma simulação mostrando um problema desse tipo aqui, ó, desse tipo aqui, na prática, tá, para vocês. Beleza? Então, beleza, gente. Então, tem alguns exercícios para fazer, né, do 1 ao 10, na página 218 e 219. Aqui é o 9, suponho que é o 9. Tá? Da apostila de módulo 2 do curso, tá? Esse é um assunto, eu acho bem legal e é um assunto bem aplicado, né? Essa parte de estática, né? Eu acho bem legal de se aprender. Tem aplicações diretas no dia a dia, né? E aqui estão os dois links, né? Esse primeiro link é daquela primeira simulação que eu mandei e esse segundo é da simulação que eu vou mostrar no próximo vídeo. Tá bom, gente? Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu!